Fala, minhas primas, que saudade que eu tava de fazer vídeo aqui pro canal. Eu tava meio sumida, mas fingi demência e voltei como se nada tivesse acontecido. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí na thumb, vai ser mais uma conversa, tá, gente? Eu contando pra vocês como que na verdade foi esse meu glow up, né? Porque não foi só uma mudança de corpo, foi uma mudança do meu rosto também, mudou muito, da minha personalidade. Então, assim, foi realmente um glow up inteiro, né, gente? Eu acho que eu morri e nasci de novo. E o fitness teve uma grande parte em toda essa mudança e eu vim aqui contar pra vocês hoje como que foi toda a minha trajetória desde lá do início, as dificuldades que eu enfrentei, né? Porque não é nada fácil você mudar completamente seu estilo de vida. E vai ser mais um bate-papo, sabe? Eu preparei um chazinho aqui, gente. Olha só que bonita essa xícara. Pra quem não me segue lá no Instagram, pra quem não me conhece ainda, eu sou louca por xícara, gente. Eu tenho uma obsessão por xícara. E sempre que eu encontro uma diferentona assim, antiquário, vou focar aqui pra vocês. Olha essa que linda. Eu compro. Eu acho isso aqui maravilhosa. Eu ganhei uma da minha amiga também, que ela já me conhece, sabe que eu amo xícara. Enfim, e aí eu fiz um chazinho pra gente ir conversando, faz um chazinho aí, um suco, alguma coisa. Pega, senta, que lá vem história, eu vou te contar tudo hoje, como que foi minha jornada fitness. E aí, antes de eu começar, vou avisando que se eu ficar olhando pra cá pro computador, é que eu fiz um script, gente, pra eu não me perder, porque pra eu me perder no assunto é muito fácil. Então eu vou começar, gente, contando pra vocês da minha pré-adolescência, né? Porque foi quando tudo começou, foi quando eu realmente comecei a ter problema, assim, né, com o meu corpo. Então, gente, enquanto eu for falando, vai aparecendo aí algumas fotos pra vocês de como que eu era na minha pré-adolescência. Então, eu sempre fui uma criança bem magrinha, tá? E principalmente na pré-adolescência, parece que eu fui ficando cada vez mais fina, cada vez mais magra. E aí eu lembro, gente, que não era nada assim que eu queria ser magra. Era realmente de mim, sabe? Eu não sentia tanta fome. Eu lembro que, na verdade, eu tinha até preguiça de comer, sabe? É tão diferente porque hoje em dia, qualquer momento que eu puder comer, eu vou estar comendo. Eu sinto fome toda hora. Mas eu lembro que na minha pré-adolescência, eu não sentia muita fome. Eu realmente, quando eu pensava em preparar um sanduíche, alguma coisa para eu comer, eu morria de preguiça e eu não comia. E eu acho que é por isso que eu fui ficando mais magra, entende? Mas não que eu forçava isso, eu realmente não sentia tanta fome. E, gente, eu era muito magra mesmo, né? E ali na minha pré-adolescência, quando eu cheguei ali entre os 14, 15 anos, foi quando isso realmente começou a me incomodar. Antes já incomodava, mas a partir dos 14, 15 anos foi quando realmente, assim, realmente chegou até num ponto de eu chegar numa depressão por causa de como estava o meu corpo. Então, assim, durante toda a minha vida na escola, eu sempre sofri bullying. Porque eu era uma menina estranha, gente, vamos ser sinceras. Vou passar as fotos aqui, vocês vão ver que eu era uma criança esquisita, né? Eu era meio nerd, eu era uma menina muito esquisita. Então eu era muito zoada, principalmente pelos meninos. Sempre por ser magrinha e por ser estranha, eu sempre fui zoada por causa disso. E aí eu lembro que no 8º ano, acho que até antes, gente, até no 6º ano, eu não sei o que era, eu não sei se era eu que estava atrasado ou as meninas que estavam muito adiantadas no desenvolvimento dela, mas as meninas já estavam ganhando corpo, sabe? Elas já estavam com a cintura fininha, já estavam ganhando peito, a perna grossa, e eu não tava, nada tava acontecendo, entende? E aí eu tive a minha menarca, né, a minha primeira menstruação, e ainda assim eu não desenvolvi cor, sabe? Então eu tava sempre atrás das meninas, as meninas já estavam, eu lembro até que elas pegavam a camisa da escola, assim, o uniforme e faziam um cropped pra querer mostrar mais o corpo, entende? Eu não fazia essas coisas porque eu era uma tábua, gente, eu era reta, entende? Não tinha nada ali pra mostrar, não tinha nada de peito, de bunda, nada. E aí, conforme os anos foram passando, cheguei no ensino médio, eu basicamente continuava igual, tá? Sem nada de peito e bunda. E aí foi quando realmente isso começou a me incomodar.
porque as meninas já estavam basicamente com o corpo formado, né? E eu não. Então, assim, eu não tive namorado durante a minha época de escola, nunca tive nem ficante. Eu fui beijar, eu acho que o meu primeiro beijo, ele foi de uma brincadeira, assim, aquelas apostas, sabe? Mas nunca foi porque o menino estava interessado por mim, então eu não tive nada disso durante a minha época da escola, no ensino médio também. E eu era muito zoada mesmo, basicamente todo mundo na escola. Eu lembro uma vez, eu estudava no colégio militar, gente, a gente tinha que usar o cabelo bem arrumadinho assim pra trás, né, num coquezinho. E aí eu sentava meio na frente assim, e eu tava com um espelhinho assim, ó, tava com um espelhinho assim. Aí eu tava arrumando o meu cabelinho, né, porque a gente tinha que ficar arrumadinho. Tava arrumando meu cabelinho, aí o professor parou, olhou pra mim e falou assim: Bárbara, você pode parar de olhar sua beleza pra prestar atenção na aula? E aí uma menina gritou lá de trás: que beleza! E todo mundo na sala riu. E, gente, a minha cara, eu lembro disso até hoje, a minha cara ficou vermelha, assim, eu só olhei pra baixo, eu só queria, sabe, segurar o choro pra não passar mais pela humilhação de todo mundo me ver chorar ali. Mas acontecia muito isso, sabe? Eu era muito zoada pelos meninos e as meninas também não eram legais comigo, porque eu era, né, assim, magrinha, meio esquisita. E agora tá todo mundo horroroso, então o fato de eu ter tido esse glow up e o pessoal. Gente, parece assim, ó. É karma. Porque se você é bonito durante a época da escola e você zoa os outros, você vai ficar feio depois, na fase adulta. E quem você zoou vai ficar bonito. Então, ó, se você tá na época da escola e tá sendo zoada, minha filha, se prepara, porque, olha, a vida, o mundo, ele não gira, ele capota. Mas, enfim, né, eu passava muito por essas coisas, por essas humilhações, assim, que foram minando muito a minha autoestima. Muito mesmo. Outras questões também familiares, né, contaram, outras questões mais pessoais que eu não acho legal trazer aqui para esse vídeo, porque é mais pesado, mas todo esse ambiente, né, o que acontecia na minha vida fora da escola e o que acontecia também na minha vida ali na escola foram minando a minha autoestima, a minha saúde mental, de uma forma que eu fui entrando numa depressão bem grande, né? Eu lembro que eu chegava da escola, eu não queria me olhar no espelho. Eu tinha meu quartinho e ele era as portas do meu guarda-roupa eram espelhadas, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei e eu cobri tudo com lençol. Cobri também o espelho do meu banheiro, porque eu falei assim, eu não quero mais me olhar no espelho. Ai, toda vez que eu falo sobre essa história, eu tenho vontade de chorar, porque eu tenho vontade de abraçar essa menina, sabe? Ai, toda vez que eu conto essa história, eu fico assim. Mas enfim. E aí eu não queria mais me olhar, trocar de roupa. Quando eu ia tomar banho, eu não queria me ver. Mas chegou uma época assim que eu tomava banho de luz apagada, porque eu não queria ver meu corpo, eu tomava banho no escuro. E aí chegou num ponto que eu comecei a praticar. Eu comecei a me odiar demais, sabe? Me odiar mesmo, mesmo. Era uma raiva, gente, que eu não queria ser eu. Eu faria, se eu pudesse fazer qualquer coisa para sair do meu corpo, para ser outra pessoa, eu faria. Eu não queria ser eu odiava quem eu era e eu queria me punir por isso e eu me machucava. Eu acho que vou ter que censurar essas palavras, né, aqui no YouTube, mas até hoje eu tenho cicatrizes se isso for também um gatilho para alguém, né, eu peço desculpa, eu vou ter que fazer alguma coisa na edição desse vídeo para avisar antes quando eu entrar nesse assunto, porque eu não quero que seja gatilho para ninguém. Mas eu tenho cicatrizes até hoje de quando eu fazia isso comigo, né? Eu fazia em áreas do meu corpo que eu sei que ninguém ia ver, né? Em áreas mais escondidas, mas chegou em um ponto que a minha mãe uma vez viu o que eu estava fazendo, ficou muito preocupada e aí eu comecei a ir em psiquiatra, psicóloga, tomei remédio, né? Eu tomei um primeiro remédio lá que era tarja preta, que me deixava muito mal também, muito fraca. Então assim, gente, a minha pré-adolescência não foi legal. A minha infância e a minha pré-adolescência não foi nada legal. Passei coisas na infância também que uma criança não deveria passar, né? Vi coisas que uma criança não deveria ver. Então eu digo que a minha infância e a minha pré-adolescência não foi das mais felizes. Não tenho boas memórias dessa época.
época. E aí eu fiz o tratamento, cheguei a melhorar um pouco, né? Saí do ensino médio, comecei faculdade de Direito. E aí eu fui começando a, né, ficar um pouquinho mais arrumada, comecei a me arrumar mais. Até melhorou um pouco, só que eu ainda era muito magrinha e isso ainda me incomodava muito. E aí eu cheguei na conclusão que não, eu tenho que engordar, né? Eu falava assim, eu tenho que engordar a qualquer custo, então eu vou começar a comer tudo que eu ver pela frente. Uma pausa puxar, gente, calma aí. E aí eu comecei a querer comer, sabe, sem... Eu nem entendia, na verdade, nada sobre nutrição. Eu não sabia nada que tinha que ter um balanço adequado entre os macronutrientes de proteína, gordura, carboidrato. Eu nem sabia o que eram macronutrientes. Eu só queria comer qualquer coisa que viesse pela minha frente. Então eu comecei a comer muita massa, muito bolo, muito pão, muito salgado. Eu lembro que eu ia na padaria e eu comprava muito salgado para eu comer de tarde, assim. E aí eu comecei também a tomar remédio para engordar, né? Eu acho que era até... Eu não vou falar o nome de remédio aqui, acho que não é bom falar o nome do remédio. Mas eu lembro que eu tomei 2. Um era comprimido e o outro era tipo um xaropinho que você tomava para abrir o apetite, engordar e tudo mais. E, gente, eu pesquisava muito no YouTube formas de engordar. Então, todas essas coisas de remédio que eu vi, que eu queria comprar, foi porque eu pesquisei no YouTube e as meninas falavam que ganharam 6 quilos, né? Outras meninas que eram magrinhas e queriam engordar também, falavam que ganharam 6 quilos com esse remédio e tudo mais. Eu aprendi umas receitas de umas vitaminadas, assim, malucas para você tomar depois do almoço, né? Para ter mais calorias e para engordar. Então, era assim, banana que você colocava, leite, bastante coisa calórica ali que você batia no liquidificador e tomava, né? Aí eu comecei a fazer tudo isso. Só comecei a tomar remédio, comecei a comer desenfreado, comecei a tomar vitamina. E aí, começou a praticar exercício físico? Gente, eu odiava. Falava de treinar pra mim, eu achava esses homens que treinavam, essas mulheres que treinavam, eu achava horroroso. Olha como o mundo dá volta. Eu achava muito feio. Eu falava, nossa, eu não quero. Eu vi uma mulher musculosa e falava, Deus me livre, eu não quero ficar assim nunca. Pra que eu vou ficar assim? Eu tinha preguiça, eu não sabia nem fazer um agachamento. A minha mãe sempre treinou, né? Minha mãe lá em casa sempre foi bem ativa, ela treinava, ela até tentou me incentivar. E ela falava, faz uns agachamentos. Aí eu fui agachar. Gente, eu não sabia nem agachar. O meu peito ia lá pra frente, sabe? Minha cabeça ia lá pra frente no agachamento, totalmente sem coordenação pra nada. Eu só queria saber de comer e engordar, porque eu achava que se eu chegasse no peso tal, eu ia ficar com o corpo dos meus sonhos, com coxa grossa, o meu peito ia crescer, né? E eu acho muito engraçado porque a gente pensa que a gordura, ela obedece os nossos comandos, como se ela fosse só para onde a gente quisesse, né? Só que a gordura não é assim, gente. A gordura também, ela vai aumentar na sua barriga, nos seus braços, em lugares que você não deseja. Só que isso nem passava pela minha cabeça. E aí, gente, se eu não me engano, falar de peso também é complicado, né? Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com esse assunto aqui. Mas se eu não me engano, na época, eu pesava uns 45 quilos, tá? Eu tenho 1,57 de altura, pesava por aí, acho que até menos. E a minha meta era 55 quilos, né? Eu queria chegar nesse peso e eu falava, eu vou comer até eu chegar nesse peso e quando eu chegar nesse peso, eu vou estar satisfeito. Olha só, né? Como toda essa... É uma coisa bem cultural, assim, né? Essa fixação com o peso na balança, porque é só um número. Ao invés de eu me olhar no espelho e falar, não, até quando eu chegar nesse ponto do meu corpo, que eu olhar no espelho e estiver bom, eu vou parar. Não, eu me fixava nesse peso da balança. E a mesma coisa acontece com muitas mulheres que também querem o emagrecimento, né?
a minha história, ela é um pouco diferente, ela é um pouco atípica do que na maioria das vezes acontece, né? Que muitas mulheres lutam, travam essa batalha a vida inteira contra a balança para emagrecer. O meu caso não, eu sempre tive essa batalha mais pro contrário, para engordar. E isso assim, gente, porque realmente é uma questão genética minha, tá? Da minha família inteira. A gente tem essa dificuldade de ganhar peso, né? O nosso metabolismo é mais acelerado. Da minha família não tem muitas pessoas assim realmente acima do peso, sabe? É uma coisa realmente da minha genética ser menor, ser mais magrinha. Então, até a minha mãe, eu vi a minha mãe a vida inteira também sofrendo com a mesma coisa, porque ela também queria ter mais corpo e ela sempre foi também mais magrinha. E aí eu fiquei nessa por um bom tempo, né? Só comendo, continuei tomando o remédio. Entrei também no anticoncepcional, o que me ajudou aí nesse ganho de peso a mais, né? O meu seio também, ele aumentou bastante. Eu vou ver se eu acho uma foto aqui, gente, que toda vez que eu vejo essa foto, eu penso, nossa, como que eu consegui um peito desse tamanho? Claro que também eu fiz um truque aí nessa foto, né, gente? Mas mesmo assim, ainda tava grande. Eu lembro que eu botei o sutiã mais apertado, assim, né, pra apertar e pra foto ficar com o peitão. Eu lembro que eu fiz isso pra essa foto. Mas ainda assim, o anticoncepcional, ele me ajudou nesse ganho de peso e também pro meu seio aumentar. Então, até um certo ponto, eu fui ficando feliz com o que eu estava conseguindo, né? Dessa estratégia que eu adotei, de só comer e não fazer nada. Gente, eu só comia e eu fazia faculdade, né? Na época, e eu depois não fazia mais nada. Na época eu não trabalhava também, então eu era extremamente sedentária. Gente, extremamente sedentária, vocês não fazem ideia. Eu era tão sedentária que quando eu ia limpar a casa, varrer o chão da casa, quando eu levantava do sofá mais rápido, a minha visão ficava turva, dava teto preto, gente, só de levantar do sofá. Eu ia varrer a casa, eu tinha que parar várias vezes porque eu não conseguia em uma vez só varrer a casa toda, porque me faltava fôlego, me dava fraqueza, entende? Eu subi um lance de escadas, era morrendo. Daí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né, pro Canadá. Fiz esse intercâmbio, fiquei um mês lá, depois voltei pro Brasil e aí depois eu voltei de novo, onde eu fiquei bem mais tempo e realmente eu fui para mudar, né, de vez. Então eu fui para realmente ficar lá. Eu fiz college lá, né, estudei construction management lá e também para trabalhar. E aí quando eu cheguei lá, era extremamente difícil para mim, né? Porque, obviamente, teve a adaptação ao novo país. É um país muito frio, né? Muito frio, eu não estava acostumada. Então, logo de primeira, eu não consegui emprego, né? Assim, num lugar legal. Então, eu trabalhei fazendo faxina. Eu não conseguia encontrar também um lugar legal para eu morar logo de primeira, porque, né? Questões financeiras também. Então, eu alugava assim um quarto que não tinha cozinha, né? Eu não tinha acesso, não tinha como eu cozinhar e aí eu não tinha como planejar também, fazer comida para levar para o trabalho e para a faculdade. Então eu comia assim, gente, bem porcamente nessa época que eu me mudei para o Canadá. Eu lembro, eu sempre conto isso, né, lá no meu Instagram. Até hoje, quando eu entro numa loja do Subway, só de sentir o cheiro me vem toda a lembrança daquela época, porque o Subway, ele fez muito parte da minha história nessa época, porque eu lembro que eu pedia um sanduíche de 30 centímetros e eu partia no meio. Metade eu comia no almoço e a outra metade eu comia no jantar. E como eu não sentia muita fome, né, durante o dia inteiro, eu me contentava com isso, sabe, gente? Era realmente só isso que eu comia durante o dia inteiro. E aí eu fui perdendo peso de novo. Eu sempre tive muita facilidade, né, para perder peso, mais isso, me movimentando, pegando metrô, ônibus para ir trabalhar, para ir para faculdade, comendo só isso, né, comendo bem mal. Gente, e aí lá no Canadá, assim, na América do Norte, né, você não encontra o PF que tem aqui no Brasil. Você não encontra realmente comida de verdade tão facilmente, sabe? O arroz, um feijão, uma salada, uma carne. Você não encontra. O que você só vai encontrar lá é realmente o junk food, que é, né, cachorro-quente, hambúrguer, chicken wings, pizza, essas coisas. Então eu comia muito essas coisas, porque era mais barato,
e porque também era o que eu achava mais facilmente, era o que vendia assim no metrô, no meu caminho para a faculdade. Então eu comia, gente, era uma péssima alimentação. Lá Nutella também é muito barato, né, essas coisas lá. Nutella é muito barato. Eu lembro que eu comprei um potinho assim e uns pães e logo no meu café da manhã era um pãozão com Nutella, sabe? Com Nescau. Gente, totalmente diferente de hoje em dia, da forma que eu alimento, sabe? Eu não me imagino comendo mais desse jeito hoje em dia. Então, assim, eu não tinha realmente conhecimento nenhum sobre nutrição. Eu comia muito mal. Então, eu cheguei a perder um pouquinho de peso, mas logo subia, e sabe, eu fiquei num efeito sanfona, assim, por um tempo, porque ao mesmo tempo que eu tava comendo menos, eu também tava comendo alimentos muito calóricos, sabe? Quando era meu dia de folga, eu comia muita besteira. Aí eu vi que começou a não ficar um resultado mais nada legal no meu corpo, sabe? Eu fiquei extremamente flácida, sabe? Com muita celulite. Eu nunca tive celulite porque eu sempre fui muito magra, né? Então eu não tinha celulite. Eu vi muita celulite, principalmente nessa parte da bananinha do bumbum, que é essa parte mais de baixo do bumbum. Eu vi também a minha barriga aumentar de tamanho. Eu vou botando, enquanto eu for falando, eu vou botando a foto aqui pra você. Eu vi a minha barriga aumentar de tamanho. Uma coisa que me incomodou, começou a me incomodar muito, gente, foi o meu braço. Eu tenho facilidade para ganhar, né, massa nos membros superiores. E tanto, eu não sei qual que foi, mas eu acho que é a mesma coisa para gordura também. Eu tenho tanto facilidade para ganhar massa muscular quanto gordura também nos membros superiores. Então eu vi que o meu braço, ele ficou gordinho. Então eu fiquei com aquele braço de merendeira, gente. Eu era magra, eu tava com as pernas finas, porque a gordura não foi para onde eu queria, sabe? A minha perna não ficou grossa. Sabe, o meu bumbum não ficou grande, ele ficou caído. Então eu tava com aquela perna fina, a bunda caída, o braço gordo, a barriga grande. Gente, ficou uma coisa horrorosa, ficou horrível. E sabe, eu virei realmente a famosa falsa magra. Você olhava pra mim de roupa e você dizia, não, ela é magra, essa mulher é magra. Mas quando eu botava um biquíni, sabe, gente? Inclusive, uma coisa que nunca acontecia, nunca usava um biquíni na minha vida. Não ia pra praia, não tirava foto em praia, não tenho nenhuma foto pra colocar aqui pra vocês, porque eu não tirava foto de biquíni de praia. Mas quando eu botava um biquíni, eu via toda essa gordura, sabe? Toda essa coisa horrorosa, a barriga grande, perna fina, bunda seca, braço gordo. Então, aí voltou toda aquela questão, de novo, que eu falei pra vocês, da baixa autoestima e voltou também aquela questão de eu voltar a tomar banhos de luz apagada. Tudo aquilo que eu contei pra vocês, né, no passado, da minha pré-adolescência, a depressão, não querer me olhar no espelho, voltou e muito mais pesado dessa vez. E agora eu tava sozinha em outro país. Então, difícil, né? Muito difícil. Dessa vez era Deus e eu ali naquele momento. Só que aí, gente, eu já tava tanto tempo nessa situação eu nunca, na verdade, gostei de mim, sabe? Eu tive, assim, um suspiro de felicidade, principalmente quando eu me mudei, né? Você tá em outro país, você se anima mais. Então, eu tive esse suspiro, assim que eu entrei, né, no outro país, entrei no Canadá, eu fiquei feliz, fiquei animada. Mas como eu falei pra vocês, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então eu nunca fiquei realmente, genuinamente feliz comigo mesma, não só com a minha aparência, mas comigo mesma. Eu sempre me achei uma pessoa fraca, sabe? Uma pessoa que não tinha muita força, assim, sabe? Aquela vontade de viver, não tinha... Eu era muito tímida, gente. Eu era extremamente tímida. Eu falava com as pessoas, eu ficava olhando pra baixo, assim, eu nunca olhava no olho das pessoas. Eu lembro que até depois, quando eu reencontrei algumas amigas da minha mãe, né, depois de muito tempo, elas olharam pra mim e uma delas até se emocionou, porque ela falou, você é outra mulher, você virou outra pessoa. E ela não estava só se referindo à minha parte física, mas também à minha personalidade, sabe? Ela falou, a gente não conseguia conversar com você porque você era muito retraída, muito tímida. Realmente aquela coisa, sabe? Aquela menina mirradinha que ficava no cantinho dela, eu era assim. Então eu tava cansada de ser assim, sabe? Eu não tava só cansada da minha parte estética, de me olhar no espelho e odiar aquilo. Eu tava cansada também da minha mentalidade,
de como eu era, de sempre estar melancólica, daquela tristeza tá sempre me acompanhando. Eu tava realmente cansada de viver desse jeito, entende? E aí um dia eu olhei assim pra mim e eu decidi, eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso, porque não vai dar pra eu viver assim pelo resto da minha vida. Então, eu vou pelo menos tentar fazer alguma coisa, tentar mudar pra eu pelo menos falar que eu tentei, entende? Pelo menos quando alguém vier falar pra mim, você já tentou, não sei, treinar, cuidar mais de você e tudo mais, eu pelo menos falar, eu tentei e não deu certo. Então eu queria tentar. Eu falei, eu tô cansada, vou começar a treinar, já que o meu grande problema, né, que me tira muito da minha paz é a minha aparência física, é o meu corpo, eu vou começar a buscar uma forma de mudar isso. E eu vou começar a treinar. E eu não sabia absolutamente nada sobre treino. Eu não sabia nem para o que servia a creatina. Eu não sabia o que era whey protein. Eu não sabia nada, nada. Então, como eu sabia que eu não conhecia nada sobre academia, sobre treino, dieta e tudo mais, eu comecei a pesquisar mais. E uma coisa que eu fiz, né, na minha vida, e eu acho que é até uma boa dica para quem também quer começar a mudar, foi que eu adaptei todo o meu ambiente para sempre me jogar para o que eu queria fazer, sempre me impulsionar a treinar, né? Então, por exemplo, no meu celular, o meu Instagram, eu deixei de seguir tudo que não fosse de fitness. Na época eu nem seguia nada de fitness, né? Mas eu parei de seguir pessoas que eu sabia que iam me zoar caso eu começasse a aparecer treinando e que nem era tão próxima a mim. Eu parei de seguir páginas que já não eram mais sobre esse meu objetivo. Gente, eu parei de seguir tudo que não fosse sobre treino e dieta. Então, assim, todas essas blogueiras fitness de, né, gringas e brasileiras que você conhece, eu já segui a algum ponto. Menos essas novas, né, agora do TikTok, que agora não sigo mais. Mas naquela época, gente, eu seguia todas, porque o que passava na minha cabeça? Eu pensava, eu vou seguir o máximo de pessoas possíveis sobre isso, o máximo possível de páginas informativas sobre treino e dieta, porque toda hora que eu for entrar no meu Instagram, eu vou ver alguma coisa sobre isso, ou sobre treino ou sobre dieta, e eu vou estar sempre aprendendo algo novo sobre isso. Então, isso era a minha cabeça, né? Então, assim, por muito tempo eu não via nada além disso, do que desse conteúdo no meu Instagram, no meu celular. Em todo o horário de almoço também, eu sentava para assistir um vídeo informativo sobre treino ou sobre dieta. Então, assim, eu não tinha, né, condições para pagar um personal, para pagar um nutricionista. Eu cheguei a entrar em contato com alguns nutricionistas lá do Canadá, mas era muito caro e eles não tinham uma abordagem assim bem pro que eu queria, porque eu queria mudança estética. O negócio deles era mais assim, né, saúde. Claro que saúde é extremamente importante, claro que a gente consegue ter os dois, né, a melhorar a saúde e também melhorar a estética, mas eu senti assim que o negócio deles era mais, sabe, voltado para isso e não tanto para estética. Então eu resolvi não ir, até porque era muito caro e também, né, não tinha, não fazia parte ali do que eu queria. Então eu comecei a pesquisar por conta própria. Também a parte do treinador físico, eu cheguei a falar com alguns lá no Canadá. Lá no Canadá é diferente porque não tem o personal para te ajudar ali, para te auxiliar, como tem aqui no Brasil. Qualquer dúvida que você for tirar, você tem que pagar, né? Então também cheguei a conversar com a personal trainer, era muito caro. E eu lembro que nesse dia, porque ela sempre conversava comigo, ela queria muito vender o peixe dela pra mim, né? Aí eu cheguei e ela me enchia de expectativas, sabe? Até que um dia a gente sentou e conversou e ela foi me animando muito, falando dos planos dela, né? Como que ela ia dividir o meu treino, a minha dieta e tudo mais. E aí quando chegou na parte do preço, gente, era tão caro que eu só peguei o papel, né? Eu falei, tá, eu vou pensar. Aí eu fui embora, eu comecei a chorar, porque eu pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir
porque é tudo tão caro, sabe? E eu não tenho noção, eu não conheço nada sobre treino, sobre dieta. Parecia uma coisa assim impossível, gente, na época. Era assim que eu me sentia, parecia que era uma coisa realmente impossível. Parecia que eu nunca ia conseguir mudar nada no meu corpo, porque eu não conhecia nada. Mas aí eu falei, eu vou tentar, né? Tá, que eu não tenho dinheiro, não vou ter acompanhamento, mas como eu falei pra vocês, continuei tentando, mesmo estando desanimada, eu não desisti. E aí eu fui começando a entender mais sobre dieta, fui pesquisando, realmente aprendendo muito, gente. Isso que eu vejo que falta muito nas pessoas também, mais força de vontade de ir atrás, de aprender. Ah, eu não tenho uma ficha de treino. Gente, por muito tempo eu fazia treino do YouTube, sabe? Ah, mas não é o melhor treino. Tá, não é o melhor treino, né? Não é. Hoje em dia eu falo pra vocês que aqueles treinos de 20 minutos de Buda não é o melhor treino. Mas é melhor você começar fazendo aquilo do que não fazer nada. Eu fiz aqueles treinos de 20 minutos por muito tempo, né? Tem treinos melhores na internet que você pode fazer. Inclusive tem treino lá no meu perfil no Instagram que você pode fazer, né? Tem treinos melhores. Mas esse não é o ponto. O ponto é comece de algum lugar, tá? Porque eu vejo que muitas pessoas não começam porque elas falam: ai, eu não tenho personal, eu não tenho nutricionista, eu não tenho ficha de treino. Então, se não for o melhor treino, qual é o ponto de fazer? Muita gente pensa assim, né? Eu pensava, não, eu vou fazer de qualquer jeito e vou fazer e eu vou fazer dar certo. Então, eu não sei o que me deu, gente. Alguma coisa assim, alguma chave virou na minha cabeça que eu falava, não importa quais forem as dificuldades, eu vou continuar. Porque eu também tinha meus momentos que eu chorava e que eu ficava desanimada, achando que eu nunca ia chegar no objetivo. Mas ao mesmo tempo que eu ficava desanimada, no outro dia eu já levantava cedo pra fazer o meu treino em casa mesmo, sabe? Outro ponto também muito importante, né, pra mim, pra minha jornada, foi que como eu era extremamente sedentária, eu fiz um plano inteiro, gente, assim, pra mim. Eu sentei e falei, tá, eu não tô acostumada a treinar musculação. Então eu vou ser, pelo menos, um pouco paciente comigo mesma e entender que eu não vou já chegar na academia primeiro, né, treinando pesado, e outra coisa também que nem sempre eu vou estar com vontade de treinar, né, e eu não sei mexer nessas máquinas. É desanimador, tudo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pra academia primeiro pra pelo menos fazer uma yoga, qualquer coisa. Lá tinha mais aulas de yoga lá na academia, né, e eu pensava assim, ok, eu posso ir pra academia, posso não treinar, posso ir para academia e posso não treinar. Mas eu vou começar a criar esse hábito de ir até lá, sabe? De pelo menos chegar até a academia e fazer qualquer coisa, nem que seja um treino de yoga, nem que seja um treino mais leve. Então eu fui fazendo essas adaptações para o meu caso. Tinha vezes que não dava tempo de eu treinar de manhã, então eu treinava depois da faculdade. Aí tinha muitas vezes que chegou 10 horas da noite, que eu estava chegando em casa, que eu tava cansada, mas que eu fazia um treininho de 20, 30 minutos, entende? Então eu fui dando esses pequenos passos que muitas pessoas realmente menosprezam, acham que não faz diferença, mas que me trouxeram até onde eu estou hoje. E aí eu também fui começando a melhorar a minha alimentação. Como eu falei pra vocês, eu pesquisava muita coisa, então eu fui começando a entender muita coisa também de como dividir melhor a minha dieta. Então eu comecei a implementar mais proteína nas minhas refeições, uma coisa que eu não fazia, eu não tinha noção nenhuma sobre isso, entende? Então eu comecei em todas as minhas refeições ter uma fonte de proteína. No meu café da manhã tinha ovos, no almoço e no jantar já começava a inserir ali um peito de frango, alguma fonte de proteína. O meu lanche também tinha ovos. Então eu comecei a fazer realmente o básico assim, sabe, gente? Que muitas pessoas que estão aqui no canal podem já saber, mas que muitas pessoas também não sabem, mas que fazem toda a diferença. Então eu fui fazendo esses pequenos ajustes aí na minha dieta. E aí o que muita gente me pergunta, tá, Bárbara, com esses pequenos ajustes você teve resultado? Gente, bem pouco, tá? Até porque, como eu falei pra vocês, eu não fazia os melhores treinos, mas o meu ponto não era nem esse no início. Eu não queria nem dar um salto de evolução. Claro que a gente quer ter evolução, mas o meu ponto era realmente me acostumar a essa nova rotina, a ter o hábito de fazer a mesma
coisa todos os dias, porque eu sabia que era isso que ia me levar para o objetivo que eu queria. Então não importasse qual era o resultado que eu estava tendo, eu só queria continuar fazendo porque eu sabia que em algum ponto eu ia mudar o meu corpo, algum ponto eu ia estar diferente. E aí, gente, para resumir tudo, chegou a pandemia. E foi assim, realmente naquele momento na pandemia, eu posso dizer, gente, para vocês que a pandemia ela mudou minha vida. E é difícil porque para muitas pessoas a pandemia mudou a vida delas para pior. Muitas pessoas, infelizmente, perderam pessoas queridas, perderam emprego, mas a pandemia, e eu falo isso que eu tive esse privilégio, ela mudou a minha vida para melhor porque foi ali que eu realmente comecei a me dedicar 100% para isso e foi naquele momento que me trouxe aonde eu estou hoje de trabalhar com o fitness full time e só com isso e da forma que eu conquistei todas as coisas que eu conquistei, foi a partir desse momento da pandemia que tudo mudou na minha vida. Então eu realmente fui muito privilegiada porque a empresa que eu trabalhava na época, eu já estava trabalhando no escritório, eles me liberaram para trabalhar só de casa. Então eu pensei assim, agora eu vou poder me dedicar 100% só a isso, porque a faculdade que eu estava fazendo, eles pausaram, né, totalmente as atividades. Então eu realmente só tinha que fazer meu trabalho ali em casa e depois eu tava com tempo livre, né? Eu tive realmente muito privilégio com isso. Então eu trabalhava e o resto do dia eu planejava a minha alimentação. Eu comecei a estudar de forma muito mais profunda sobre treinamento e sobre dieta. Eu comprei um kit de elástico extensor. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que eu usava para treinar em casa. Então eu não investi em equipamento, porque é muito caro, né? Eu não tinha dinheiro, mas eu comprei um kit de elástico extensor, outros pezinhos eu improvisei, então eu peguei uma garrafa, né, de água, vocês vão ver aí na foto, peguei uma garrafa de água, uma eu enchi de pedra, outra eu enchi de água, fiz meus halteres ali, improvisados, e eu treinava com isso, gente. E aí eu passei a não treinar só perna, né? Eu tinha essa ideia de querer treinar só perna, só bunda, mas eu passei também a treinar superiores. Enquanto eu for falando, eu vou tentar deixar algumas imagens para vocês, porque eu documentei tudo, gente. Eu fico muito feliz que eu tenha documentado tudo isso para eu realmente mostrar para vocês como que dá para ter resultado, sim, treinando em casa com equipamentos improvisados. E aí minha divisão de treino durante a semana também era bem simples, né, gente? Eu treinava perna, e aí na terça eu treinava superiores, costas, bíceps. Eu vou tentar deixar aqui a divisão de treino que eu fazia na época, tá? Vou tentar deixar aqui na tela. E era bem simples, mas eu passei a treinar o meu corpo inteiro só usando isso que eu falei pra vocês. E aí, gente, eu passava muito tempo sozinha, né? Realmente foi uma parte mais solitária, assim, da minha vida. A gente tava na pandemia, eu tava longe da minha família, realmente passava muito tempo sozinha. E eu acho que foi até, assim, uma forma que eu encontrei de não enlouquecer, gente. Porque eu realmente passava o dia em casa, sozinha, durante todo o tempo da pandemia. Então, Deus, assim, me mostrou um caminho. Porque, como eu falei pra vocês, imagine aquela pessoa que tinha todos aqueles problemas, né, de depressão, passando por esse período de pandemia sozinha, imagina o que não ia dar na minha cabeça, gente. Então, assim, eu posso dizer com toda certeza que a musculação, que o exercício físico me salvou, porque eu não sei o que seria de mim nessa época. Porque, assim, eu fazia meu trabalho ali, né, que eu tinha que fazer, e fazia algumas coisas de casa, e aí eu coloquei sempre no mesmo horário, coloquei no alarme para sempre ir treinar no mesmo horário, entende? Eu fiz, assim, uma rotininha para mim, até mesmo para minha cabeça funcionar bem, né? Porque se eu ficasse em casa só olhando para a lua e não fazendo nada e vendo TV o dia todo, eu ia surtar. Então eu fiz minha rotininha e começou a realmente me dar prazer aquilo, porque todos os dias no mesmo horário eu me arrumava, eu colocava minha roupinha de treino, como se realmente eu fosse sair de casa para treinar, sabe? Eu me arrumava, às vezes quando eu tava mais desanimada, eu até passava um pouco de maquiagem, entende? Eu passava um pouco de maquiagem e foi nessa época que eu comecei a filmar, a ficar mais ativa no Instagram e mostrar toda a minha rotina do que eu tava fazendo, né?
Então, era uma forma de eu lidar também com essa solidão. Foi a partir daí que começou todo o meu negócio com o Instagram. Foi a partir daí que começou a vir os primeiros seguidores, as pessoas que realmente gostavam do meu tipo de conteúdo, porque eu fazia live treinando e às vezes tinha tipo 5 pessoas, às vezes tinha uma pessoa. Só que eu não me importava porque eu tava me divertindo muito fazendo aquilo. Eu colocava a minha música alta e eu ia treinar. Então, gente, era muito gostoso. Eu meio que sinto falta, assim, dessa época, sabe? Porque não ficou mais pesado pra mim. Porque eu não tinha aquela vergonha, sabe? De quando a gente chega na academia, a gente não sabe fazer nada, a gente fica retraída. Então eu tava sozinha, não tinha que ter vergonha de nada, colocava a música que eu gostava e fazia o que eu queria, treinava ali no meu ritmo, entende? Então eu acho que para quem quer uma dica, alguém que quer começar e não tá conseguindo, tenta deixar o seu treino mais prazeroso. Realmente comece treinando em casa. Se você tem vergonha de ir pra academia, comece treinando em casa. Coloca aí a sua música que você gosta, se arruma, sabe? Coloca a maquiagem, não vai treinar de qualquer jeito. Eu sempre pensei isso, eu não vou treinar com blusa rasgada, de qualquer jeito, porque eu vou me desanimar. Então eu realmente colocava uma roupinha de treino e eu ia fazer as coisas. Então começou, gente, eu realmente comecei a partir daí tomar gosto pela coisa. Foi a partir daí que eu realmente, nossa, isso tá me fazendo bem pra cabeça. E aí, eu acho que quando eu comecei a tomar gosto, né, porque quando a gente toma gosto, a gente não quer parar e a gente não falta mais, a gente não deixa mais de fazer o que tem que ser feito, é aí que vai começar a vir o resultado. E foi aí que vieram os primeiros resultados. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. E, gente, eu fiquei assim, tão feliz com o que estava acontecendo, sabe? Com a mudança que estava acontecendo no meu corpo, que eu não quis mais parar. Eu falei, meu Deus, se eu tô assim em poucos meses, imagina como é que eu vou estar daqui pro final do ano. Então, aí que eu continuei mesmo, é aí que eu não parei nunca mais. Eu comecei também a fazer os cardios, né? Como eu tinha bastante tempo livre, eu comecei a fazer os cardios, então todo dia de manhã eu fazia o meu aeróbico em jejum. Eu conseguia andar na rua, porque ali onde eu morava era bem vazio, não tinha muitas casas, então conseguia andar tranquilamente na rua. A minha dieta também, eu comecei a pegar bem mais pesado. Eu reduzi mais o carboidrato nessa época, porque, né, como eu falei pra vocês ali, eu tava com um percentual de gordura bem alto, eu tava com uns 33% de gordura. Então, no primeiro momento, eu diminuí o meu carboidrato, meu consumo de carboidrato. Eu comia muito ovos, muita salada, comia muito frango. Gente, aquele básico, né? Então eu lembro que no café da manhã eu comia 4 ovos, no almoço sempre tive 4 refeições. Café da manhã 4 ovos, no almoço era um peito de frango com arroz e salada. O meu lanche da tarde eram 2 ovos cozidos e acho que 30 gramas de queijo mussarela. E aí o jantar também tinha o jantar, como já era a minha refeição de pós-treino, porque eu sempre treinava na parte da tarde para a noite, então o meu jantar era o meu pós-treino. Eu já colocava uma maior quantidade de carboidrato, então eu tinha, né, uma fonte de proteína, às vezes era frango, às vezes era carne, então eu colocava mais arroz e salada. Então era isso, gente, era muito, muito simples. E aí você pode me perguntar assim, você tomava suplemento na época? Gente, eu tava no meio da pandemia, não tinha como sair de casa, né, então não. Até também, né, não tinha dinheiro. Se eu pudesse gastar dinheiro com alguma coisa, seria comprando equipamento para eu treinar. Então, não tinha nada de suplemento, não tinha whey protein, não tinha creatina, não tinha nada, gente. Era só comida de verdade. E eu fazendo aí os meus treininhos com o elástico extensor. E para resumir, gente, porque eu acho que esse vídeo já tá ficando bem longo, mas essa mudança exterior, ela fez uma mudança interior também muito grande. Depois de uns anos, eu li o livro do Nuno Cobra, que é A Semente da Vitória. Para quem nunca leu, eu indico demais esse livro, tá? E tem uma frase que ele fala nesse livro que é: a mudança do mundo interior começa pela mudança do mundo exterior. E isso nunca fez tanto sentido para mim, sabe, gente? Porque muitas pessoas sempre falavam para mim, para você se amar mais, você tem
tem que... a mudança tem que vir de dentro para fora. Você tem que se olhar no espelho e falar palavras de afirmação, falar como você é linda e tudo mais. Só que isso nunca deu certo para mim, porque eu olhava pro espelho e eu não tava gostando daquilo. Então, como que eu ia afirmar pro espelho uma coisa que eu tô vendo que não é real, entende? Eu não consigo ser, sabe, louca, assim, de falar, por exemplo, que uma árvore pode ser um carro, porque eu tô vendo que é uma árvore, entende? Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Então esse glow up, né, que muitas pessoas gostam de falar, que tem vários vídeos aqui no YouTube sobre isso, como conseguir o glow up, pra mim realmente foi indo pra ação. Nunca foi me olhando no espelho e falando palavras de afirmação, falando como eu sou linda e poderosa e tudo mais, que eu consigo tudo que eu quero. Nunca foi assim, gente. Pra mim isso não faz o menor sentido, sabe? Eu não consigo conceber isso. Pra mim não funciona. Pode funcionar por um tempo, mas logo depois você vai encarar a realidade, entende? Então a autoestima, ela só vai ser construída, você realmente só vai ter de fato uma autoestima quando você tiver o que estimar. Se você não tem o que realmente olhar e falar, caramba, isso é bom, você nunca vai ter autoestima. E eu não tô falando só sobre a parte física, né? Tô falando realmente também sobre a parte mental. Se você não põe num trabalho de, caramba, eu quero ler mais livros, eu quero me tornar melhor no meu trabalho. Enfim, se você não põe trabalho nisso, não importa o quanto você fique se afirmando que você é inteligente, que você consegue tudo que você quer, se você não for ao trabalho. Mesma coisa para a parte física, entende? Por isso que eu falo no meu Instagram, tem uma frase que eu sempre falo, aceitação eu deixo para elas, porque eu nunca quis me aceitar, entende? Eu sei que a gente está no momento em que as pessoas falam que a gente tem que se aceitar como a gente é, mas eu aceito aquilo que eu não posso mudar, por exemplo, a minha altura. Isso eu não posso mudar, né? Vou fazer o quê? O tamanho do meu olho, ele é grande, não tem o que eu fazer sobre isso. Mas as coisas que eu posso mudar, eu vou mudar, e eu só vou parar quando eu realmente conseguir mudar e ficar do jeito que eu quero. Então, essa coisa de aceitação, eu me aceito do jeito que eu sou, eu acho até uma coisa meio egoísta, eu acho uma coisa bem, sabe, mesquinha, porque você se aceitar do jeito que você é meio, você não tem nada pra melhorar, sabe? Não tô falando aqui só sobre shape, mas você não tem nada na sua vida que você quer melhorar, você vai se aceitar, você vai ser uma pessoa grosseira, uma pessoa sem paciência, e os outros que se explodem, e eu me aceito do jeito que eu sou. Você realmente você quer ser assim? Então isso pra mim nunca fez sentido. Então essa aceitação eu deixo pra elas. Eu vou atrás da mudança. O que eu posso mudar, eu vou mudar, entende? E foi essa virada de chave que pra mim, eu não sei o que foi. Eu não sei se... Realmente eu não sei, gente. Foi do jeito que eu contei pra vocês. Eu falei, eu vou dar uma chance pra mim e eu só vou parar quando eu conseguir e pra eu pelo menos dizer que eu tentei, entende? Porque eu tava num ponto assim, que eu tava tão cansada de como eu tava me sentindo, eu acho que eu odiava o jeito que eu me sentia. Eu tava cansada do jeito que eu me sentia. Eu não aguentava mais viver daquele jeito, era pesado pra mim, entende? Não era nem como eu me via, era como eu me sentia. E foi essa mudança de chave, foi realmente tentar, teve sim momentos que eu queria desistir, que eu achava que eu não ia conseguir, mas foi e deu certo. E isso refletiu também no que eu sou hoje, na minha personalidade, nos meus negócios. Hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho para mim mesma. Eu sou minha própria chefe, né? Isso é maravilhoso. Eu faço meus horários, não trabalho mais para ninguém, né? Construí tudo que eu construí graças a me dar uma chance. Então, para esse vídeo não ficar tão longo que, meu Deus, eu acho que já tá com mais de 1 hora. Esse é o meu recado para quem também quer tentar, para quem tá aí na jornada, tá começando a jornada. Eu espero muito que eu tenha, de alguma forma, ajudado vocês contando a minha história. A inserção de um novo hábito não é nada fácil, sempre vai ter resistência, você sempre vai encarar resistências durante o processo, porque se for para baixo, todo santo ajuda, né? É assim que falam? Para baixo, todo santo ajuda? Enfim, mas quando você quer mudar o patamar, quer subir um pouco do patamar, claro que você vai enfrentar resistência, claro que não vai ser fácil. Hoje em dia, obviamente que eu tenho dias que eu não quero fazer o que eu tenho que fazer, que eu não quero ir treinar, entende? Mas
eu ligo, eu falo, eu tenho que fazer, entende? Porque se eu parar, é muito pior. E um outro, só para finalizar, também para quem, é uma dica também para quem quer começar, uma coisa que me ajudou demais, gente, foi o planejamento, entende? Então, todo final de semana eu planejava minhas marmitinhas. Todo final de semana eu planejava como que ia ser a minha semana. Eu falava, então, segunda-feira eu quero fazer o meu cardio, então eu já vou dormir mais cedo agora no domingo. Então, às vezes, quando você não se planeja, gente, você tá planejando falhar. O planejamento é assim a chave para você conseguir chegar nos seus resultados. Muitas pessoas me perguntam como que eu paro de comer doce, como que eu paro de ficar beliscando. Simplesmente para de comprar doce para sua casa. Se você mora com outras pessoas, aí você vai ter que ser mais forte. Tenta conversar com as pessoas da sua casa para também tentar inserir um estilo de vida mais saudável. Mas se você mora sozinha, não traz mais isso para sua casa. Se planeje. Além disso, também tenha paciência com você mesmo. Entenda que a evolução leva tempo. Você pode estar acima do peso, você não ficou acima do peso do dia para noite, não é? Foi uma sequência de escolhas que você fez que te trouxeram para o que você está hoje. A mesma coisa também vai ser para a mudança, vai ser uma sequência de escolhas que você vai fazer ao longo de bastante tempo que vai te dar o resultado que você quer. Então tenha paciência, porque o resultado ele vem. Então eu não mudei do dia para a noite, entende? Eu tô aí, já tenho que 3 anos e meio nessa jornada. Então a minha evolução, ela teve vários altos e baixos. Teve momentos que eu fiquei sem treinar por conta de doença, porque eu fiz cirurgia, porque, enfim, a vida acontece, né? Então tenha paciência e sempre volte pros trilhos, né, gente? Sempre volte pros trilhos. Ah, eu não vou voltar porque eu já tô uma semana sem treinar. E daí? Finge demência e volta como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa aqui que eu falei no início, né? Tava sem postar no YouTube, fingi demência e voltei como se nada tivesse acontecido. Mas é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Me sigam lá no Instagram. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de conversa, né? Mais assim, aqui no YouTube, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Deixa eu pensar num emojizinho para você comentar. Comenta uma borboleta, né? Que significa aí transformação, essa que significa aí essa metamorfose. Comenta aqui embaixo uma borboletinha se você não sabe o que comentar. Qualquer comentário, gente, me ajuda bastante, por isso que eu sempre coloco um emoji para vocês comentarem. E é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.